Agora, na Nova Difusora, você ouve o programa Conexões do Reino. Conexões do Reino, um espaço de diálogo, encorajamento e fé. Apresentação Rafael Nascimento e Cris Correia. Conexões do Reino. Bom dia, meus amigos. É um prazer estar aqui. Eu já quero profetizar sobre sua vida. Quero desejar que você tenha um dia abençoado. Tudo aquilo que você colocar suas mãos, seja no seu trabalho, que Deus abençoe e prospere, que Deus dê saúde à sua família, abençoe o seu final de semana, em nome de Jesus. Estávamos ansiosos por mais um sábado de bate-papo, mais um sábado de Conexões do Reino. E aqui, compondo essa mesa maravilhosa, meu amigo pastor Henrique Correia. Bom dia, amigos, bom dia, amigas, ouvintes, todos vocês. É mais uma alegria estarmos aqui reunidos, né? É sempre muito agradável para a gente saber que você está em nossa companhia e que nós sejamos boas companhias nesse sábado também. O senhor está muito sério, dá um sorriso aí. Agora melhorou. Agora aqui, ó, o sorriso da Cris Correia. É que no rádio não vê o sorriso. No rádio. Não, mas os nossos tá no YouTube, né? Telespectadores, eu sempre quis falar essa palavra, telespectadores no YouTube. Cris Correia. Bom dia, uma alegria muito grande, trazendo sempre uma novidade aqui para o nosso programa, para estar exatamente contribuindo. Nós recebemos muito aqui, principalmente estamos dando oportunidades para que a gente venha crescer com maiores conexões do reino. Agora eu quero apresentar a nossa convidada. Ela é especialista em desenvolvimento humano. Ela serve pessoas na área de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Atua como terapeuta e é mentora de mulheres e palestrante. Analista corporal, consteladora familiar, licenciada em dança e pós-graduada em psicomotricidade. Ela com vocês, Paula Matarese. Meu Deus, uma honra estar aqui. Eu já cheguei recebendo chaves que eu disse, gente, aqui que eu sou dessas, tá? Eu falei, eu tô muito chique. E essa pessoa falou pra mim o quê? Que eu sou. Eu sou chique. É uma honra estar aqui, de verdade. Vai ser um prazer compartilhar do que Deus tem me dado. Muito bom. Para iniciar o nosso bate-papo de hoje, eu quero que você abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6, a partir do verso 25. A história de Gideão. A história de Gideão é uma história muito rica, acho que a gente já passou por elas alguns versículos aqui, né? Mas nessa noite me veio o versículo 25 e 26, né? Fiquei refletindo nele, que fala sobre altares, né? E como a Paula ela fala sobre desenvolvimento humano, sobre autoconhecimento, né? Às vezes criamos altares para nós mesmos. Gideão, né? Para ele poder avançar naquilo que Deus colocou para ele, para a libertação do povo, ele teve, a primeira atividade dele foi derrubar os altares. Né? E quantas vezes a gente ergue altares, né? Ergue confianças em lugares errados. Né? Então diz o texto, ó, naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai. Ou seja, havia já uma idolatria no meio da família. Familiar. Né? Já vinha ali, enraizado. Sim. E corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus. Ou seja, a família dele estava adorando outros deuses, mas ele tinha o Deus dele ali dentro da família. Então, imagina que eles tinham uma divergência ali dentro daquela família, né? E toda grande crise, Israel nessa época estava vivendo uma grande crise, porque eles eram saqueados, tudo que eles plantavam era saqueado, né? E aqui a gente entende nesse texto que antes de qualquer crise, primeiro veio uma crise espiritual. Então, todos os nossos problemas, seja ele dentro da família, ou financeiro, ou de relacionamento, primeiro é um problema espiritual. E olha só, e continua o texto. Edifica um altar ao Senhor teu Deus, em cima deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerá em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar.
Então, olha só. Quantas vezes a gente não está erguendo altares, confiando em lugares errados? Talvez estamos colocando a nossa confiança em pessoas. Quantos de nós já não fizemos isso? É verdade. Colocar a nossa confiança, erguemos um altar, não. É essa pessoa X que vai me levantar, que vai me ajudar, que vai abrir os caminhos. Portas. E de fato, pode vir através de pessoas. Mas Deus sempre vai usar pessoas. É isso mesmo. Mas o altar, o nosso coração, né? O que eu quero trazer aqui para a prática, para você que está me assistindo, está escutando? O nosso coração tem que estar no altar preparado para o Senhor. Talvez estamos em ambientes, aqui como fala de família, a gente está falando de ambiente, de convívio. Talvez o nosso convívio está com altares colocados no coração em lugares errados. Talvez estamos confiando, talvez erguendo os altares das finanças. Talvez você é muito bem sucedido, está tranquilo financeiramente, tá tudo, as contas todas pagas, tudo no verde, que nem o nosso amigo Henrique aqui. Você olha pra ele e você vê assim, é o homem da lancha do reino dos céus. Já vê prosperidade e É riqueza. o velho da lancha, você olha pra ele, já olha no estacionamento aquele carro turbo lá, você fala, nossa, é isso. Talvez você esteja com tudo. Não, mas claro que o nosso pastor Henrique, ele não tá, ele é um cara do reino, um cara abençoador, mas talvez pessoas que estejam prósperas estão com a sua confiança somente na riqueza. Sabe? Esses dias eu estava conversando com meus colaboradores, né? A gente fez 17 anos como empreendedor, né? E muitos são os desafios. Imagina, já ganhou, já perdeu, e aquela coisa, né? Mas a maior riqueza que eu pude gerir nesses 17 anos são as pessoas que estão confiando, sabe? Que estão acreditando. Então, as pessoas que estão ao redor precisam ter o altar, o coração caminhando para o mesmo lugar. Porque senão crises vão vir, rupturas elas vão acontecer quando você não está caminhando no mesmo propósito. Né? Você não está caminhando para a mesma direção. Sabe o que isso demonstra, Rafa? É muito interessante isso que você está falando, porque quando a gente olha para ídolos, ele te dá um norte, uma visão daquilo que você está adorando. E como o homem realmente ele necessita de uma visão. E a visão ela tem que partir exatamente de Deus. É por isso que é importante Deus levanta homens para você seguir uma visão. Cada vez mais eu estou tendo consciência disso. E só que dentro dessa visão junta-se várias visões para formar uma muito maior. E os ídolos mostram muito isso, né? Por isso que existem os santos de determinadas... acho que é obras, né? Tipo isso, o santo da vista, das causas impossíveis, né? Porque o homem, ele precisa estar com o olhar focado naquilo que ele quer. Sim. E veja, nesse momento, quando o momento de crise, Deus ele sempre vai erguer alguém para poder tirar. Né? Não, a gente não vê momento nenhum da palavra de Deus quando o povo está em muita dificuldade. Sempre vai ter um que Deus... Ele sempre vai levantar alguém. Vai levantar alguém, né? Então, ó, lá no verso 12 do capítulo 6, então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Então, no momento que você tá passando, talvez você esteja num momento de crise, um momento de ruptura, seja ele em qualquer área. Deus está falando para você nessa manhã, através dessa palavra, que Deus é contigo. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Amém. Vamos voltar animado aqui. Deus é conosco. Pessoal da técnica, Gurgel, dá um amém aí. Olha, o Gurgel tá dando um amém também. Olha. As palmas louvam ao Senhor. Né? Deus conosco, Deus conosco. Deus é contigo. Então, desse momento que você está vivendo de ruptura, talvez de crise, Deus é contigo. Irmão. Não deixe nada, nenhum altar, nada, absolutamente nada, nenhuma crise. Não coloque nada acima de Deus. Deus ele é maior de qualquer situação que você está passando. E Ele vai te dar estratégias, vai te colocar pessoas para que possam lhe ajudar a avançar. Tudo vem através de pessoas. Pessoas e não ídolos. Pessoas e não ídolos, justamente. Hoje tem uma grande preocupação, porque assim, o cristianismo ele começou nas casas. Sim. Né?
Ou seja, esse negócio de templos, ele só veio muito tempo depois, copiando os templos romanos. Mas o cristianismo, por muito tempo, foi uma coisa de casa, né? De reuniões, de pequenas reuniões. E depois é que começaram a criar os templos, começaram a criar os ídolos dentro dos templos, e hoje muitas pessoas ainda acham que a igreja é um ídolo, que a pessoa que está lá na frente é um ídolo, sabe? Ou seja, qual religião for, eles sempre se encontram como um ídolo, como aquele que vai fazer todas as demais coisas. Quase que substituindo Deus. Quase Para que são alguns, altares, né? Nesse né? caso, às vezes não é nem o líder. São os próprios seguidores que o enxergam como um ídolo, né? E às vezes até ele mesmo se coloca. Também, como tem as ídolo duas, tem também, os dois e cria casos, os né? altares, né? Mas nós estamos aqui com a nossa querida amiga, né? E é bom saber dela, né? Sim. Se deixar aqui, esse texto é rico. Pra É mim, muito rico. Por isso que eu tenho que cortar ele. Não, já desliga. Se o pastor Henrique estivesse lá na mesa, ele caiu, ia achar. Caiu a fala. Mas é uma das histórias, para mim, mais incríveis de Juízes, né? Sim. E como a gente vai conversar sobre mentalidade, autodesenvolvimento, né? Aqui nesse capítulo, né? Eu quero ler esse versículo, que diz assim, ó, 15 do capítulo 6. Meu Deus, como livrarei eu, Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés e eu, o menor da casa do meu pai. Então, aqui, o Paulo, já fica claro que ele tinha uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de, eu sou menor, não é pra mim, não é pro outro, né? E como que você, à luz dessa frase, dessa fala de Gideão, e olha só, o mais interessante, ele viu o próprio Deus, imagina, o próprio Deus desceu aqui, que eles falaram, você vai fazer isso e tal, e depois você fica, nossa, mas como assim eu, né? E autodesenvolvimento, o que a gente pode pegar essa palavra, né, com a sua experiência que você tem treinado pessoas, né, pelo Brasil, eu já acompanho lá pelo Instagram. Amém. Né? Amém. Amém. Vejo lá todo dia, assim, a Paula lá com a live Pão da Vida? É o pãozinho do céu. Pãozinho do céu, depois meio-dia e tá lá falando do Evangelho, ajudando pessoas, né? A mentalidade que a gente fala, que a gente, né, esse versículo que a gente acabou de ler, isso é muito corriqueiro das pessoas falar, isso não é pra mim, não consigo, né? Qual que é o caminho que você identifica esse motivo, como que você leva a pessoa, assim, com as suas técnicas, com os seus estudos, com as suas graduações, ela fala, não, eu sou eu que vou fechar essa ruptura. Sim. Eu acredito que nós somos seres, uma tríade, né? O corpo, alma e espírito. Então a gente precisa trazer nutrição para essas três esferas. E eu acredito no autoconhecimento e no conhecimento do alto. Eu acredito nisso. É a minha base. Quem senta nas minhas mesas entende da onde eu me nutro, a minha fonte. E quando eu entendo que as raízes vão definir os frutos, a gente tem que olhar para a base da nossa vida. Estar aqui nessa rádio hoje, para mim, não é algo natural, é sobrenatural. Lá na minha casa, eu já gerei isso aqui. As minhas mulheradas que estão aí, minha família, minhas alunas e clientes, estão gerando isso comigo. Então, eu não levo isso aqui como natural, eu vejo como um movimento de Deus na minha vida. Assim como a gente se vê, a palavra diz, assim como o homem se vê, ele vai ser, né? Ele é. Então, quando a Bíblia diz lá em Mateus 5,16, e assim brilhe a vossa luz diante dos homens para que glorifiquem a Deus, eu tenho que aparecer. Eu tenho que brilhar. Eu sou como um canal. Eu sirvo pessoas. E essas questões de orgulho, de vaidade, de ego, que vai entrando na liderança, muitas vezes, das pessoas, nada mais é do que uma ferida existencial lá da infância. Faltou alguma coisa ali. Porque por trás de toda pessoa, de toda mulher, por exemplo, que é muito agressiva, tem uma insegurança ali de uma criança ferida. Então, se a gente não olha para a nossa mentalidade, como a gente está se enxergando, o comportamento humano é pensar, sentir, agir.
Os nossos resultados são consequência de como a gente está se vendo, de como a gente está pensando. Posso fazer um jogo rápido aqui? Pode. Não pensem agora num elefante rosa dançando. Alguém... O que aconteceu aí? Pensou ou não pensou no elefante rosa dançando? A nossa mente tem sugestões, a gente pode sugerir pensamentos. E quando a gente pensa no elefante cor-de-rosa dançando, a sensação é de alegria, a gente ri. Então eu gero um sentimento que vai gerar uma ação e um comportamento. Nosso cérebro ele é voltado para não gastar energia, para garantir a nossa sobrevivência. Então as nossas crenças que vêm lá de trás, e aí como foi que a gente ouviu sobre Deus, como foi o casamento dos nossos pais, nossa relação com o dinheiro, vai definir nessa vida adulta como é que eu carrego a presença de Deus. Então Gideão não sabia nem quem ele era, Moisés não sabia. Deus já o via como um líder que ia libertar milhões de pessoas, mas Deus precisou de um tete-a-tete com Moisés. Ali, tira essa sandália, a terra, meu filho, vai. Entende quem você é. Porque quando eu entendo que eu mereço, então, essa crença de identidade primeiro, para depois essa crença de capacidade, eu posso servir pessoas. Aqui a gente só está como um canal mesmo, como voz. Então, eu acredito que nós precisamos olhar para essa base, para essa raiz, para que esses frutos possam chegar. Eu acredito muito nisso. Paula, você falou logo, assim, nós nos conhecemos com o Ministério de Dança, né? E quando você falou do elefante rosa, eu imaginei um elefante em cima do palco rosa, dançando como você dança. Eu fiquei surpreso. Eu acho que uma imagem... O elefante dançou na sua mente aí? Foi bem? O elefante não, e o pior é que ele estava em cima lá do palco, lá pertinho do púlpito, lá derrubando tudo. Tá vendo, pastor? Tá vendo? Bem delicado como o elefante é, né? Eu tô pensando, eu lembrei quando, tipo, meus pedais, o elefante dançando ali no piso. Nossa, que raiva, batendo hein? tudo, Tá batendo vendo em que é tudo. sugestivo, que a nossa mente, ela tá achando, a mente ela vai buscar reconhecer o que ela já conhece. Então, eu preciso ressignificar certas maneiras que eu tenho vivido. As mulheres, nós trabalhamos com mulheres que estão extremamente feridas. A relação com o masculino está completamente adoecida. Essa mulher que ouviu dizer, quando ela cresceu, não dependa de homem, todo homem trai. Isso está no nosso inconsciente. Então, gerar luz, trazer para a consciência, é trazer um caminho de cura e libertação. É estar no meu lugar. Então, você vê que a mente ela vai buscando... Então, você acha que as próprias mulheres estão criando altares, que também esses altares precisam ser derrubados? Sim. Para que elas venham ter uma vida com maior proximidade ao que Deus quer dela e para ela. Completamente. Me permitem que eu trouxe os meus ajudantes? Sim. Ajudantes. Meus ajudantes. Produção, por favor. Meus ajudantes. Olha aqui, olha a menininha da gente aqui, ó. Olha a menina interior da nossa criança. Tem um menininho também dentro de cada homem. E quando a gente olha para isso aqui, esses altares, né, que vão sendo construídos de orgulho, de soberba, de olhar para o homem, não confiar no homem, está nessa criança. Está nessa memória que a gente tem. E aí eu tenho dito para as minhas alunas esse movimento, né, de emulherar. Eu aprendi isso num grupo terapêutico chamado Grupo Lobas. E uma das minhas mentoras, Sônia Farias, ela falou esse termo para mim. Já tem 2 anos que eu faço esse grupo e ela falou assim, e aí é que a mulher, ela emulhera. Olha a mulher emulherada aqui, ó. Emulherar. Olha ela aqui, ó. Existe uma menininha dentro de cada mulher, um menininho dentro de cada homem. E o que muda, na verdade, é esse sim. Eu estou cheia de coisa, tá, gente? Eu tô assim, eu sou artista. É esse sim aqui, ó. Quando uma pessoa diz um sim, o sobrenatural acontece. É o sim no coração, é essa reverência de olhar e falar, eu tenho uma trava aqui. Eu tenho dificuldade de receber elogio. Eu tenho dificuldade de confiar no homem. Eu atendo muitas casadas que são mães, mas emocionalmente elas são meninas. Então, não vai acontecer uma vida plena e abundante, né? Leve, alegre, próspera, se eu não estou no meu lugar. No meu lugar, eu tenho força. Como filha, antes de tudo. Sabe o que é interessante, Paula? Você está falando aí e a palavra de Deus fala. Eu sei que hoje em dia, as doutrinas humanas, eu posso falar assim, tá? Psicologia, eles falam sobre essa criança, eu estudei também sobre isso. Mas quando você vai para a palavra de Deus, ele fala assim, que a gente seja como criança.
Então, no fundo, Deus, quando ele vai fazer esse trabalho espiritual, ele vai tocar nessa criança, e por que a criança? Porque a criança, ela vai absorvendo, quando a gente estuda, a gente sabe disso, ela vai absorvendo as informações externas. Sim. E ela vai chegando às conclusões de acordo com o entendimento dela. Sim. E aí ela vai formando de repente, aquelas barreiras, aquelas proteções para que ela sofra menos. Isso é natural do ser humano. Mas o próprio Deus, ele fala que o reino de Deus é que a gente seja como criança. Né? Aí, claro, que tem o outro lado da inocência e tudo isso. Eu acredito realmente que tudo quando você vai buscar dentro da palavra de Deus, mesmo na parte humana, tem todas as respostas. Mas eu também acredito que Deus, ele usa pessoas, ele usa homens, como, por exemplo, usa você dentro do trabalho que você faz, fazendo essa associação, como ele faz comigo também, só que a gente tem que ter assim, uma linha muito tênue para a gente não sobrecarregar no humanismo, né? Então, Totalmente. isso é muito bom que você tá fazendo, porque tem pessoas que elas não têm esse acesso de revelação na palavra de Deus para realmente ser curada nessa criança interior. Completamente. Uma pergunta que a gente está falando de criança, pergunta para o nosso mestre da mesa, pastor Henrique. Por que Jesus ele faz essa relação com a criança? Qual que é o... É porque assim, a criança ela é rápida em perdoar. A criança ela faz perguntas que o adulto não faz. Né? Então ela é destemida, né? Ela não tem travas. Né? Então ela se coloca como você deve estar no meio dos outros. As crianças são muito... A inocência que a criança tem, a pureza de uma né? criança, porque o espírito, ele é puro. Por exemplo, Deus, quando olha a terra, o que ele vê? Ele diz que pairava o quê? O Espírito de Deus sobre as águas. Né? Uma criança perguntou assim para o professor Luiz Saião, então quem fez a água? Ele era sem forma e vazia, ele começou no haja a luz, mas a água já tinha. Então quem fez a água? O Luiz Saião fala que ele levou meses pesquisando isso para poder responder a uma criança que nunca ninguém tinha perguntado a ele e nem ele se perguntado. Entendeu? Então essa é a essência do que Deus quer para a gente, que a gente chegue como criança, sabe? Sem nada, a gente não traga nada, não traga nem a menininha, nem o empoderamento, mas traga simplesmente o sim. O sim, como ela falou, né, é o sim para Deus. Quando você se coloca diante de Deus com o sim, ele quer que você se quebre. Por isso que essa temática hoje de mentalidade, ela é muito, muito poderosa, porque a mentalidade cria altares. E Paulo vai falar lá na renovação da mentalidade para destruir altares. E muitas vezes o altar está dentro de você mesmo. Né? Como ela falou assim, eu estou, né? Eu estou linda. Estou né? chique. Estou chique, né? E a versão divina é eu sou chique. É isso mesmo. Né? Não deixa de ser apenas um estado, né? E passa a ser uma essência, né? O teu núcleo, você é filha de Deus, né? Então, o teu núcleo é a beleza, é a coisa mais maravilhosa, afinal... Reis e sacerdotes, já viu rei, rainha de trapos, e ainda que esteja no seu dia a dia, mas não é a roupa que você veste. Exato. Eu trabalho com imagem, eu sempre falo isso, gente, a elegância não é a roupa, não é a marca, não é nada sobre isso. Ela é uma junção de coisas, né? Do comportamento, da forma como você fala, de como você se vê. Então, envolve muito mais. Agora, claro, o mundo tem uma mulher elegante, veste isso, calça isso, compra isso. Aí eles já usam altares que para encaixar você, uma ferradura. Ferradura não, é... Armadura. Que deixa a gente com ferradura. Exatamente, que deixa a gente com ferradura, exatamente. Deixa a gente... Você colocou Os meus ajudantes. os seus ajudantes, um menorzinho, um maiorzinho. Como se dá aqui, Gideone se vê como pequeno, né? Então, eu não sei, assim, historicamente, quanto tempo ele demorou para
sair dessa Desse fala, estado. né? Para chamar, a palavra fala que ele chamou algumas pessoas e foi derrubar os altares, né? Então imagina que comigo, você deve com certeza na prática atender muitos casos desse exemplo que eu vou dar. Então a pessoa ali, ela se vê como pequena, né? De repente, ela se põe como líder e fala, não, Deus falou comigo, teve uma palavra. Porque aqui não foi que ninguém que colocou, o Gideão tá Foi ele aqui, que se achou. vai lá e tal. Não, ele teve uma experiência ali Sim. com Deus e falou, não, é comigo, isso daqui é pra mim, né? E como se dá esse acerto, esse ajuste, sair do menor aqui pro bonequinho. Você que tá, mostra aí Aqui, gente, ó. isso, pra gente entender aqui o exemplo que a Paula nos trouxe, os ajudantes da Paula. Os ajudantes. Né? E aqui, imagino que ele... Isso é muito real que eu vou dizer agora. As pessoas vão falar, não. Gideão não. Como assim Gideão vai liderar o povo? Como assim o Rafael vai escrever um livro agora e tá falando na rádio? Como assim? Então, eu imagino aqui que Gideão, ele sendo da menor tribo, sendo o menor, o mais pobre, ele fala isso, não foi ninguém, não. Ele fala isso. Porque ele reconhece, ele na verdade, reconhece, né? Isso, essa é a realidade, o contexto social dele. E ele sai depois como um grande líder, né? E hoje a gente é prático, não, esse cara não pode ser. Como esse cara tá na rede social defendendo, sei lá, a democracia ou valores sociais, esse cara não pode ser um líder político. Ele não, eu sei de onde ele veio, né? Eu sei de onde Gideão, onde ele tava. Pô, eu sei quando o Rafael lá de Mauá, lá como que ele era. Amiga, isso aconteceu entendeu? até com Jesus. Como? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Verdade. Como vencer isso na prática? Porque isso é uma grande... Eu acredito que hoje a gente não vai nem fazer intervalo, tá? Porque a gente já passa muito rápido. Passa muito rápido, a gente não vai nem fazer intervalo. Porque isso, eu acredito que esse é um grande... um grande X que não deixa as pessoas avançarem. Porque ela vai falar, não, as pessoas não... E ela começa a se colocar em xeque. Como que você trabalha isso na prática para a mulher que talvez queira ter um relacionamento e ainda não tem? Ou esse exemplo que você colocou de... Queira vencer isso, né? Vencer essa questão de relacionamento ou outras questões. Como que você trabalha isso? Eu trabalho hoje especificamente com mulheres, né, com mentalidade feminina, mas tenho servido homens, casais, em palestras, times de alta performance. Todo mundo precisa chegar nesse lugar da criança. Isso que o pastor trouxe e é muito forte, porque todo ser humano tem necessidade de ser amado. Nascemos para amar e ser amados. Uma das leis sistêmicas da vida é o pertencimento, faço parte. E vocês fazem parte do programa Conexões do Reino da Nova Difusora, é um grupo. Então, todos nós estamos buscando essa aceitação. E aí, o que a criança faz? Essa criança, essa inocência e pureza, ela está dentro de nós, nos levando para sonhar, para o desejo de vida, para a fome, para aquilo que Deus tem nessa vida abundante. Ele morreu lá atrás para que a gente vivesse. Somos embaixadores dele aqui. E aí, então, essa criança, muitas vezes, quando ela está presa em ganhos indiretos, em emaranhados familiares, nós somos seres morfogenéticos. Isso a ciência já comprova. Você tem um campo onde você está ligado, as suas células lembram de traumas lá de trás. E a gente, às vezes, está emaranhado com problemas que nem são nossos. Na nossa bisavó, da nossa tataravó. Então, o meu processo com elas, quando elas vêm pra mim, pode ser pessoas que, por que eu procrastino tanto, porque eu não faço dinheiro, porque eu não tô bem no meu casamento, só entro em relacionamento furada, por que eu me sinto insegura pra colocar a minha voz nas redes sociais? Eu recebo muito isso, dessa imagem que ela não tem de si, né? Que você trabalha com esse propósito, essa identidade pra ela poder vir com força. Onde tá isso? Na criança. Então, esse lugar dessa criança interior, primeiro entendendo... Essa criança não foi ouvida lá atrás, ela não foi vista, ela foi abandonada, ela foi rejeitada. Não é porque eu não lembro que não está registrado em mim. Você é uma pessoa, pastor, uma das técnicas que eu uso é da análise corporal. Pelo formato do corpo, a gente consegue dizer como essa pessoa funciona. Você é extremamente racional, as coisas precisam ter sentido para você, me corrija se estou errada. Você é um homem que tem essa espiritualidade, volta-se
para Jesus é um homem aberto, mas é um homem racional, precisa ter argumento. Aqui é comunicação, execução e agilidade, vamos nessa. Olha aqui. Então é mente e corpo e vai junto. Minha amiga Emily, aniversário dela hoje. Eu ia falar sobre aniversário. Eu ia falar, Peraí, corta. Depois. Hoje é o aniversário da Emily Nascimento. Emily, com certeza ela tá assistindo. Manda aí o coraçãozinho aí no aqui, ó. YouTube. Coração. Né? Você que tá assistindo. Deus abençoe. A Emily é uma mulher incrível, né? Já são 6 anos já de matrimônio, então tem sido incrível, né? Ver o 6º aniversário da Emily. Quando eu conheci a Emily, ela tinha 26 anos. Nossa. Né? Agora eu acordei ela não gosta que eu acorde ela. Eu acordei, Emily, nunca pensei em você com 32 anos. Ela ficou, é isso aí. Nossa, eu perdi a linha de raciocínio. Não, mas peraí, desculpa. minha filha, peraí, porque tem tudo a ver isso aqui, tá? Mas o que eu tava falando é que ele e Emily já tem um outro perfil, uma outra dinâmica de casal, né? E isso é importante, saber quem eu sou para eu poder estar no meu lugar de força. Quando o filho pródigo vai embora, ele perdeu o lugar de pertencimento. E quando ele tá lá, ele se lembra, peraí, eu tenho um pai. Quem ele era, né? Quem ele era. E aí, quando ele volta, o pai dele veste ele. Essa restauração de identidade. Foi a criança ferida dentro dele que pediu aquela herança. Vamos embora, eu sou autossuficiente e tô lá. Então, quando você desemaranha, quando você entende as dores dessa criança, essa mulher está pronta, ela é mulher, ela vai pra vida para fazer dinheiro. Ela não fica mais na vítima, porque você tem ganhos indiretos. Eu já atendi pessoas que estavam sofrendo violência doméstica e não saem do casamento. Biblicamente, ela teria até um respaldo. Por que ela não sai? Porque tá na criança. Tá no emaranhado de manter as lealdades invisíveis ao sistema, continuar esse padrão doentio, e ela acha que ela precisa disso. Só que ela não se lembra de quem Deus disse que ela era. Então é um processo, Rafa. Você sai de um fundo do poço como eu saí. Eu já passei 2 dias em cima de uma cama sem tomar banho. Então eu saí de um lugar de muita dor. As nossas profissões estão a serviço de algo muito grande no nosso sistema. E hoje quando eu falo pra mulher, bora minha filha, bora, você vai ter que levantar. É uma cura na criança e uma manutenção do processo, como camadas de cebola. Terapias, mentorias, imersões, processos, workshops e palavra. É engraçado, Paulo, que você está falando. Eu não vivi isso que você viveu. E eu sempre acredito, hoje vive-se um boom onde as pessoas fazem qualquer curso, tá? Não quero desprezar o qualquer curso, tá? No sentido que eu estou falando. Mas essa questão de dizer que eu estou pronta para. E todas nós precisamos desse processo de cura. Só que você não pode esperar você ser curado total. Jamais. Para você fazer. Porque, vamos lá, como você diz, né? Vamos lá. Então, tem que ser mais ou menos como aconteceu com os 10 leprosos. Foi na caminhada que eles foram curados. Então, eu já fui diferente. Eu sempre tive muitas convicções das coisas. Mas, para mim... quando eu tive um encontro com Deus, a gente até comentou no programa passado, que é necessário esse encontro com Deus, que quando você tem esse encontro, aí sim, você entra num novo processo de autodescoberta, Exato. não é? Só que muitas vezes você precisa de alguém humano, Com certeza. e até de ferramentas humanas, eu defendo isso. Nós precisamos de ferramentas humanas para acelerar o processo, porque o processo espiritual, e eu digo isso com propriedade, meu marido sabe disso, pastor Henrique, o espiritual, ele é mais difícil, ele tem facilidade para ser acessível, mas ele é mais difícil porque ele não é palpável. Então, quando a gente conduz essas mulheres com ferramentas naturais, mas com a força e o poder do sobrenatural, essa mulher, ela explode. Quero colocar fogo no parquinho, então. Vamos lá. Eu gosto. Olha só. Ele não tinha, né? Eu sou assim, bem biblista, por assim dizer. Tipo, é o que tá escrito ali, tá escrito. Não tá, então... Né? Isso cada um tem uma... Sim. Né? Aí a Cris falou de ferramentas, a Paula também falou de ferramentas. E aí eu coloco a questão aqui. Aqui não aparece
nenhuma não tinha curso, ninguém vendeu um curso pra Gideão aqui, não, ó, eu sou aqui, sou o mais pobre, sou um pequenininho aqui, aí ele sai, não, juntou a galera ali, não, agora é com nós, joga no peito que a gente agora vai Então, mas foi o isso que eu povo. falei, eu não precisei de ferramentas. Mas hoje eu uso ferramentas, entendeu? Por isso que não dá pra gente, mas o poder, ele vem do sobrenatural quando você leva a pessoa pra Deus. Sim. Mas qual foi a virada, Rafa? Então, mas aqui, ó, olha só, aqui não teve curso, não teve você Sim. comprar o Platinum Black Master International pra você sentar na primeira fileira. Praticamente quase Porque no assim, deserto. Gostei porque disso, tem viu? pessoas que estão nos escutando agora Que não tem que condição também. se vê como o Gideão, que não tem o cartão pra passar ali ou comprar o curso mas em 12 vezes apenas, até hoje, meia-noite, você vai pagar de 7 mil por 5 mil reais o curso, que vai destravar a sua vida, né? Só que imagino aqui que Gideão, nessa realidade dele, nesse contexto, ele não tinha o cartão de crédito, ele não tinha condições, mas o anjo apareceu para ele, né? O sobrenatural aqui aconteceu, certo? Então, a gente, lógico, não vamos desprezar as ferramentas, Sim. né? Que a gente tem as habilidades, mas talvez o que a pessoa precise não é umas ferramentas. Não são essas ferramentas. Talvez ela precise de uma intervenção sobrenatural. E essas intervenções acontecem. Sim, né? e continua acontecendo, Rafa. É por isso que eu falei Mas que hoje foi diferente. não parece que, o pastor Henrique, não sei se o senhor concorda, não parece que se caiu o transcendental agindo? Sim. Você, né? Você acha que Hoje você vê assim, muitas pessoas querem a coisa rápida, Exato. né? É igual quando uma pessoa vai numa cartomante, vai num búzios, vai em todo lugar. Porque o que elas querem é ouvir. Resposta, Elas querem, né? resposta. Elas querem ser transformadas como pozinho de pirlipipim a varinha de lobato. condão. É a varinha de condão. Na verdade, elas querem mudar a situação e não ser transformadas, É. né? Exatamente. O evangelho, ele não veio para melhorar a pessoa. O evangelho veio para transformar a pessoa. Uma pessoa transformada, veja bem, você falou aí de Gideão. O anjo do Senhor apareceu a ele. Quem apareceu a ele? Letra maiúscula, anjo, próprio Jesus. Né? Jesus aparece para ele e já aí existe o quê? Uma transformação. Mas existe a transformação como nas 6 talhas da água para o vinho, imediato. E existe a transformação racional que a pessoa vai vendo que aquela vida já não é mais. Quando as mulheres sentam à mesa com a Paula e aqui a Mirela Santos, conhece? Mirela é do meu time. Ah, Mirella, um abraço pra Mirella. Pix aí, tá no time, tá alto. Mirela disse aqui, ó, depois que eu sentei à mesa com a Paula, minha vida mudou. Por quê? Legal. Começam não só a entrar as técnicas que foi o próprio Deus que deu. Sim. Porque se hoje nós estamos aqui, ó, isso aqui foi Deus que colocou na terra. Tudo que você precisar, Deus já colocou na terra quando ele disse o haja. O que se está se fazendo é pegando todas essas técnicas que estão dentro desse livrinho Isso preto aí, aqui. Exatamente. Não sei se você está vendo. Exatamente. E desenvolvendo Concordo. outras coisas, outras formulações que são mais agradáveis ao ouvido. O fim, sabe qual é o fim? É onde está o começo. Bom, Se eu- quer um fim, você começa. Eu não tô desqualificando as ferramentas, tá? Eu tô colocando nem aqui. eu. Não, tô trazendo, não, a gente eu entendeu. tô trazendo que, embora tudo isso ajude, o sobrenatural acontece. Sim. E outra, Né? Rafa, só... E não pode tirar isso aí. Porque Não, assim, né? não sei se é só a minha percepção ou se vocês têm essa percepção. Essa desconstrução, esse... tirando um pouco, não, tem que ser essa técnica, muito humanismo, Não, sabe? não, Porque de eu fui criado, eu fui pra igreja cristã bem antes dos meus pais. Os meus pais, né, meu pai, minha mãe, minha irmã são pastores, né, e meus pais não gostavam de evangelho, não existe meu pai, né, nada disso. Eu gostei da música, acabei indo, né, e aí fui no culto das crianças e ali eu permaneci até os dias de hoje, graças a Deus. Mas eu vejo a diferença de como o evangelho, como o sobrenatural era tão real. Né? Mas Rafa... Era ali aquela coisa e parece que hoje e tal. Eu experimento, eu tenho muitas situações que eu falo, não, só Deus pode ter feito isso aqui, porque... Mas isso aí, Rafa, veja só.
se esses grandes mentores, aí os nomes, no que nós não vamos dar nada para eles, que eles não dão nada para a gente, né? Mas esses grandes que colocam 10 mil pessoas, 6 mil pessoas, 8 mil pessoas num lugar, né? Tem um que vai colocar agora num estádio, aí não sei quantas mil pessoas se espera, né? Por que eles falam isso? Porque eles começaram não falando de Deus. Porque se você começa a chamar para Deus, o número é muito menor. Porque hoje todo mundo quer tirar Deus do que é a essência deles. Né? Não importa, eles foram feitos imagem e semelhança. Todo homem, toda mulher foi feita imagem e semelhança. Mas o caso é que quanto menos semelhante, o meu semelhante vê que eu sou semelhante a Cristo, melhor é. Hoje muitos estão voltando agora e começando a falar de Deus. Mas como eu conheci e fiz curso, como vocês fizeram um curso também, né? Fiz eu e a Cris, pouco se falava de Deus. Exato. Hoje, esses já estão começando a colocar coisa de Deus no meio. Mas colocam tanta coisa de homem que a pessoa não se conecta com Deus. Eles aproveitam da onde tiraram, né? A fonte de onde tiraram. Fica aquele evangelho barato, né? Aquela Fica coisinha, de conquista, né? Aí qualquer um pode falar. Foi exatamente quando eu comecei minha fala. Que hoje em dia, eu não estou falando que são todas as pessoas que fazem isso, porque inclusive eu sou uma, ela também, que nós usufruímos disso. Sim. Eles colocam pra gente, você está pronto para você fazer. E a gente sabe que não é assim. Mas eu também entendo que isso é um ponto que vai te impulsionar. E eu também vou dentro da palavra que diz que todas as coisas cooperam. O homem pode mexer, tirar, colocar, mas todas as coisas vão cooperar. Isso aí que você colocou, por exemplo, a Paula faz um trabalho que ela fala sobre criança. Eu já não falo sobre criança, mas eu entendo o papel da criança e eu vejo às vezes que é necessário eu tocar, mas Deus já fala para mim, para eu falar muito forte sobre a nova criatura. Eu tenho que olhar, se assim como você é, assim como eu me vejo, assim eu sou, eu tenho que olhar para quem eu sou como a mulher, a Cris do Espírito. Exato. Quem Deus me restaurou. Né? Então, para Deus, tudo é passado, restaurou, porque já aconteceu. E sou eu que tenho que chamar a existência. Sim. Você entendeu? Mas isso é um processo. Sim. E se Deus for esperar a gente, 2030. E outro ponto que você falou. O Bill Johnson, ele fala assim, quer conhecer você? Faça um jejum para você ver como você não vai saber quem é você. Eu concordo, ele tá certo. Mas também eu já vi pessoas serem libertas, e com certeza você também já passou por isso, por uma ferramenta do CIS Assessment. Que se culpava porque estava no trabalho e se sentia incompetente. Quando você vai ver, ela está numa função que não condiz com o comportamento dela. Você entendeu? Com a essência dela. Então, então, o que mais importante é você olhar para o fim, não é? Então, não dá pra gente padronizar. Eu gosto sempre de olhar os dois pontos. Sim. Mas eu não tiro Deus. Eu acredito que você também deve levar mulheres para buscar Deus, para buscar a palavra, para estar em comunhão com a igreja, ter um líder espiritual, não é? Sim, e uma coisa, Rafa, que você trouxe aí da ferramenta. Lá, eu acredito que a maior ferramenta de Gideão, existia um movimento lá com Deus. O anjo desceu, a ferramenta foi o anjo. E eu digo a elas hoje, você tá com um celular? Tem vários conteúdos gratuitos hoje. Exatamente, eu ia falar sobre isso. Ela não precisa pagar 12 vezes. E eu acredito que querer é fazer. Só precisa se permitir. Entendeu? Porque eu tô aqui em São Paulo porque eu quis. Eu disse oi pra vida. Eu falei, Deus, eu creio quem eu sou, eu vou atrás. Então, qual é a ferramenta? Quando eu cheguei em São Paulo, eu vim sem R$1. Eu não tinha o segundo aluguel quando eu entrei na minha casa. Eu tô 1 ano e meio aqui. Eu gosto dessas histórias. Entendeu? Em 40 dias, Rafa, eu nunca tinha feito R$5.000. Em 40 dias eu fiz 50 mil. Sem nenhum tráfego pago atrás de mim, sem ninguém. E até hoje, embora eu ainda não tô consolidada, eu acredito que botar 10 mil pessoas no estádio, quando você tem um propósito, uma essência, e você não se esquece de botar o seu joelho no chão, você vai para 1 milhão. Porque exatamente. Aí se eu sou um canal, pastor... E outra, uma coisa que eu faço... É Deus quem vai te promover. É Deus, Cris. Quando ninguém tá me vendo lá com a minha camisola de joelho no meu tapete, foi gerado isso lá pra eu estar aqui hoje. E eu quero mais.
Porque eu quero que mais pessoas ouçam isso aqui e falem, gente, vamos lá, você pode. Então eu acredito nas ferramentas que Deus traz hoje. Ela tá lá na live, ela tá com o celular, eu não tenho dinheiro. Tem muito conteúdo pago, gratuito lá no conteúdo de Cristo, no meu, mas ela tá lá, é muito difícil, porque a criança tá emaranhada na vítima, então ela não permite essa mulher chegar e falar, eu vou fazer acontecer. Vocês estão aqui do nada? Não estão. Passaram por muita coisa. Hoje nós vivemos um mundo de frases, né? Todo mundo lança uma frase. Frase Manda uma frase pra... Mas assim, manda uma frase pra nós a nessa minha manhã, mulher sabe que eu não gosto desse negócio de frases, mas Deus... Eu sei que não gosto. Mas Deus falou assim, hoje querem o evangelho da conquista. Isso aí. Mas ninguém quer ser conquistado pelo evangelho. O evangelho da transformação, né? Que é o evangelho que da dói, conquista. né, pastor? Que dói. Que dói que crescer. Todo mundo quer a conquista. A conquista é o quê? Eu tenho dinheiro, compro Isso. 10 mil reais ali. Tenho dinheiro, compro 5 mil reais ali. Mas vir aqui só com um aluguel, né? Eu tinha R$0 e quando eu entrei no meu apartamento, um aluguel, eu não tinha o segundo. Então, o que acontece? Ela estava buscando o evangelho da conquista ou foi conquistada pelo evangelho? Fé. Primeiro ponto. Primeiro ponto, fé. Se ela não tivesse fé, ainda que os joelhos dela estivessem lá, como o joelho de George Miller, né, que quando foram ver lá tinha buraco, onde ele se ajoelhava, tinha buraco na madeira, e tanto que ele orava, né? Mas tudo que ele conquistou. Então, se você que está nos ouvindo hoje ainda está no problema de conquista, deixe ser conquistado pela palavra de Deus. Todas as conquistas lhe serão acrescentadas. Então, busca primeiro o reino de Deus e você vai ver um poder transformador e um poder de conquista muito grande na sua vida. Não, e tem um versículo que fala, o evangelho de Deus é o poder, né? Acho que é o poder para transformar, é isso? Né? Então, ele é o poder. Então, na verdade, o que nós precisamos, o ser humano precisa é desse poder de transformação. E não importa qual é essa transformação. Se é tratar a menina, se é tratar a ferida, não importa. Mas hoje, Deus está usando vários meios para falar assim, vamos. Por quê? Os fins estão próximos. O fim está muito próximo. Né? E ele quer levantar o povo de Deus, porque quem não tiver esse entendimento da palavra de Deus, sobre essa conexão direta com Deus, vai perecer. Vai perecer. Mas o povo de Deus, eu sempre tenho dito que vai ser igual como no tempo de Gósen. O caos, mas estava lá o povo tudo recebendo de Deus. Mas nem por isso Deus deixou de levantar líderes. Deus levanta líderes. Amigos, estamos já no finalmente, não podemos mais continuar. A Paula criou muitos problemas, ela vai ter que voltar. Vai ter que voltar de novo. Eu digo sim. É maravilhoso quando a gente conversa sobre o evangelho, porque o evangelho é transformador. É rico, né? Eu sou, todos os dias transformado pelo evangelho. Com muitas falhas, mas transformado a cada dia pelo evangelho de Jesus. E é muito bom falar disso, porque isso traz vida, né? Eu podia estar aqui falando de direito, falando de administração, que foi a área que eu estudei, mas falar do evangelho Porque eu olho assim e falo, é só Jesus para poder me amar e me aceitar, e eu, com tantas as falhas, com tantas coisas que eu preciso melhorar. Né? E outra coisa, né, Rafa? Não dá pra colocar Deus numa caixinha. Não dá. Não é sobre a sua opinião, o que você acha, como você vê, porque Deus faz coisas loucas. Pode ter uma experiência aí na sua então, casa. Essas aí, mesas aqui, você pode ter uma simples, opinião, né? outra, mas quando você vê tudo espiritualmente, você vê que Deus está em tudo. Mas nem tudo Deus está. Mas tem coisas que dá para você tirar uma vez que você conhece isso aqui. Uma vez que você... É o que eu tenho ensinado para minha filha. A nossa filha está fazendo direito e eu falei, filha, tudo que você aprender, você usa a palavra como um filtro. Eu posso fazer qualquer coisa, mas se eu usar a palavra de Deus como filtro... Amigos, 20 segundos para cada um, para a gente encerrar. Tá? Então eu já vou fazer minhas considerações finais aqui. Muito obrigado por estar aqui nesse programa maravilhoso. Para você que está na rádio,
Para você que está no YouTube. Paula, muito obrigado. Eu quero... Os seus seguidores estão assistindo ao vivo, né? Então, eu Então, acho. Se você... Eu acho. Então, você que está assistindo, que é meu seguidor da Paula, seguidor da rádio, que estão acompanhando todo sábado, tira o print agora do seu celular, marca lá a Rádio Nova Difusora, marca Rafael Nascimento e marca Paula Matarese. Se você marcar, eu vou repostar e eu vou te enviar, minha equipe vai te enviar o livro, A Conexão. Diga sim, mulherada. A tecnologia mudou a forma de falar com Deus, não, então você pode fazer isso agora, tirar o print aí da sua tela, ou do seu rádio na 79.9, que a equipe vai mandar um livro pra você. Pastor Henrique, muito obrigado por mais esse sábado incrível. Eu que tenho que agradecer você, agradecer Paula, agradecer aqui, ó, Neila Cabral. Não vai dar tempo de falar todas, né? A mãe tá ali, ó, a Maria Mascarenha, Mirela Santos, tá? Sheila Gaspar, Sim. a Graziene Rodrigues, a Joselita, Mayra Mascarenha. Gente, muito obrigado, que esse programa tenha sido edificador na tua vida, né? Que você diga sim ao Evangelho e ele tem a capacidade de transformar a todos. Gente, Cris, rapidinho, dá um tchau pro Só agradecer a Deus pela oportunidade de ter essa mesa aqui, para que as pessoas conheçam cada vez mais a preciosidade do Evangelho através dos nossos trabalhos, das nossas vidas. Amém. Papai e mamãe, vocês me deram tudo. Agora é comigo. Eu digo sim. Gente, muito obrigado. Até o próximo sábado. Deus abençoe. Amém. Amém. Você ouviu aqui na Nova Difusora Conexões do Reino. De volta no próximo sábado, às 9 da manhã. Você ouve e não cansa de ouvir. Nova Difusora.